Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso. Eu sou o professor Edmilson, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e estamos continuando o nosso curso online sobre pesquisa quantitativa. Esse é um curso vinculado ao projeto de extensão Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de análises para tratamento de dados e pesquisa na área de gestão de empresas em Teófilo e região. E nós estamos finalizando esse curso agora em dezembro. Hoje são 28 dias do mês de dezembro de 2022. E estamos finalizando com o conteúdo 6, aplicando estatística básica inferencial. Bom, primeiramente, agradecer também à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri por apoiar o nosso projeto. E na última aula, nós comentamos, eu comentei com vocês a respeito dos testes paramétricos e não paramétricos. E eu vou apresentar para vocês aqui 2 slides a respeito dos testes, ou das possibilidades de testes que nós podemos fazer ou realizar de acordo com o teste de normalidade, que é, digamos assim, a essência básica de quando nós queremos trabalhar com estatística básica inferencial. Então, vocês podem ver aqui que nós já tivemos a oportunidade de falar de alguns testes paramétricos. Quando as amostras são independentes, nós temos aí para 2 amostras os testes T, para mais de 2 amostras o teste ANOVA, então nós já chegamos a conversar sobre teste ANOVA. Inclusive, comentamos também, eu comentei com vocês a respeito das amostras pareadas, Fizemos teste T para amostras pareadas e o teste ANOVA. Agora eu estou apresentando para vocês alguns testes não paramétricos, como teste de amostras independentes. Hoje nós vamos falar um pouquinho do teste Meno-Whitney, para 2 amostras, o teste Kruskal-Wallis para mais de 2 amostras. E se for possível, nós podemos, em um momento oportuno, falar também do testes de amostras pareadas, quando é não paramétrico, Wilkinson e Friedman. Perfeito? Se caso houver possibilidade. Mas essas 2 gravações que eu vou realizar e encaminhar para vocês, nós vamos estar falando do teste Meno-Whitney e do Kruskal-Wallis. Bom, sempre lembrando que esses testes, a ideia dos testes paramétricos e não paramétricos é verificar, a hipótese que sempre nós estaremos aí verificando, por exemplo, no teste T de amostras pareadas, e nós temos aqui, vou mostrar para vocês também, o teste T de amostras independentes. Como eu falei para vocês, nós tivemos a oportunidade de verificar se há diferença, no valor gasto de uma loja entre o público consumidor que recebeu uma carta promocional e aquele público que não recebeu. Então, nós fizemos o teste T de amostras independentes. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre esse teste T, onde nós verificamos se houve impacto da comunicação de promoção nas compras de clientes de um grupo varejista. No final das contas, nós observamos e chegamos à conclusão que os clientes que receberam a comunicação de nova promoção gastaram um valor em médio estatisticamente superior àqueles que receberam uma comunicação padrão. Depois, também eu apresentei para vocês um outro problema de pesquisa que nós verificamos o impacto de uma determinada dieta
do nível de triglicérides e peso dos pacientes. E o interessante é que nós conseguimos observar que, primeiramente, fizemos um teste T de amostras independentes, agora aqui nós estamos falando de um teste T de amostras pareadas, por quê? Porque nós temos um indivíduo em duas situações diferentes. O indivíduo que realizou uma dieta antes, né, e o resultado desse indivíduo em um outro momento, após ele ter passado por uns processos de intervenção que foi a dieta. Houve diferença no nível de triglicéridos no momento 0 e no momento 4, e de peso, né, desse paciente no momento 0 e no momento 4. Então, o teste T de amostras pareadas, né, que ele mede o quê? Se as médias de uma determinada variável, que é a variável que no nosso caso é a dieta, né, sejam iguais antes e depois de alguma intervenção. Perdão, a intervenção é dieta e a variável foi peso e o triglicérides, o nível, o peso e o nível de triglicérides do indivíduo. E a intervenção foi a dieta. Perfeito? É o mesmo indivíduo em duas situações. Então, o objetivo foi verificar o impacto de uma determinada dieta no nível de triglicérides e peso dos pacientes. Então, nós fizemos todo esse processo, mostrando para vocês. E o resultado do teste foi o seguinte: toda vez que o P é menor do que 0,05, nós temos que pensar o seguinte: ele está mostrando que há diferença significativa. Se o P for maior do que 0,05, nós dizemos que há uma igualdade. Então, é o que nós chamamos daquela hipótese de nulidade e a hipótese alternativa. Nessa questão da dieta, nós observamos o quê? Que a condução da dieta levou a uma perda de peso média estatisticamente significante ou significativa de 8,06. Perfeito? E, por outro lado, essa mesma dieta não levou a uma redução estatisticamente significante ou significativa do nível de triglicérides dos pacientes. E aí a interpretação final do teste T de amostras pareadas nesse banco de dados nos diz o seguinte, que com P valor inferior a 0,05, há diferença significativa entre as médias de perda de peso estatisticamente significante de 8,06 entre os pacientes. Depois nós tivemos a oportunidade de verificar um outro problema de pesquisa, que foi verificar se houve diferença na avaliação geral de diferentes marcas de DVDs segundo os consumidores. Aí sim, é mais do que duas amostras, né? Porque são 6 marcas, e aí nós recorremos à ANOVA, ou seja, que nós verificamos a análise das variâncias dos vários grupos. Quando você fala do teste paramétrico e não paramétrico, né? Se for paramétrico, é o ANOVA. Se for não paramétrico, é o Kruskal-Wallis, que eu vou também em outra gravação vou falar para vocês. Então, Kruskal-Wallis é para mais do que duas amostras e é não paramétrico. E o ANOVA é o teste paramétrico. Perfeito? E aí nós observamos sempre isso, tá bom? Que pelo menos nós temos que observar o valor do nosso SIG ou do nosso pezinho. E o teste ANOVA, ele serve para quê? Para testar a hipótese de que as médias de uma determinada variável sejam iguais entre os grupos, a partir da análise da variância dentro de cada grupo e entre os grupos. Vocês vão observar aqui que fala entre, né? Ou seja, entre os grupos e dentro de cada grupo. Tanto é que vocês vão perceber aqui que nós conseguimos verificar a média das avaliações, isso eu tenho na gravação que eu fiz com vocês, o teste de homogeneidade, certo? Como teste de homogeneidade, vocês perceberam aqui que o SIG é 0,2252, ou seja, não rejeição à hipótese de igualdade das variâncias. Ou seja, de uma certa forma, nós estamos dizendo que as variâncias são iguais. Por quê? Porque o P foi maior do que 0,05. Portanto,
as diferenças são consideradas iguais, ou seja, as diferenças são consideradas iguais, vista que o nível de significância do teste supera 5%. Aí, quando você vai para o teste ANOVA, entre os grupos, vocês vão perceber que não rejeição da hipótese de diferença entre as marcas. O que isso nos leva a concluir? Que, né, passando para o próximo, depois do teste ANOVA, nós percebemos aqui que, no final das contas, quando nós falamos do teste ANOVA, vocês vão observar que as diferenças, como deu maior do que 0,05, nós dizemos aqui que, né, não rejeição da hipótese de diferença entre as marcas. Não rejeição. Ou seja, aceita-se a hipótese de diferença entre as marcas. Ou seja, como P é maior do que de perceber aqui, não rejeição à hipótese, né, de igualdade entre as variâncias, não rejeição. Ou seja, que há igualdade entre as variâncias em virtude do quê? Do P maior do que 0,05. Se fosse menor do que 0,05, nós falamos que há diferença. Mas aqui nós dizemos que há igualdade entre as variâncias, e quando você observa separadamente, vocês vão observar que esse que assume, né, igualdade das variâncias, 0,02, ainda é menor. Aqui nós podemos dizer que há diferença entre as marcas, mas há igualdade de variância, né? As variâncias entre as marcas. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse seguinte problema. Nós queremos verificar se há diferença entre os pesos ao nascer de crianças com mães tabagistas e mães não tabagistas. Nós sempre temos que lembrar que quando nós temos um problema de pesquisa, a primeira coisa nós temos que verificar algumas perguntas. Então, nós queremos realizar um estudo comparativo entre os pesos, né, das crianças ao nascer com mães tabagistas e mães não tabagistas. Fumantes e não fumantes, né? O que nós queremos verificar na população a partir da informação da amostra? Se há um impacto do tabagismo no peso de crianças, né? De mães tabagistas e não tabagistas. Então, o tabagismo, ele vai impactar no peso das crianças ao nascer? Segunda pergunta, qual o tipo de variável que eu vou estudar? Como é o peso, é uma variável razão. Se eu fizesse uma escala, por exemplo, poderia ser intervalar. Mas aqui pelo banco de dados que nós temos, foi verificado o peso exato de cada criança. Então, é uma variável da escala razão, a distribuição é não normal, nós vamos verificar isso por meio do SPSS. E quantos conjuntos de dados ou amostras estão sendo avaliados? 2, né? Filhos de mães tabagistas e não tabagistas. E também se as amostras, nós vamos responder essa pergunta. As amostras são dependentes ou independentes? São amostras independentes, porque mãe tabagista e não tabagista são amostras independentes, perfeito? Então, neste caso, nós vamos utilizar, então, o teste Mann-Whitney, quando nós observamos que a distribuição não é normal. Então, vamos verificar aqui primeiramente, deixa eu fechar aqui para a gente não confundir a nossa cabeça. Eu vou aqui no banco de dados SPSS tabagismo. Então, o peso da criança ao nascer. Então, nós temos aqui um banco de dados chamado tabagismo, do qual nós temos 3 variáveis aqui. Questionário, o número do questionário, que na verdade é o número do paciente. Temos aqui o peso da criança no nascimento. E a terceira variável, o tabagismo. Se a mãe é tabagista ou não. Se ela respondesse não, é 1. Se ela respondesse sim, 2. Agora, o meu problema de pesquisa, eu quero verificar
Vamos voltar aqui. Eu quero verificar se há diferença entre os pesos. Então, a variável importante aqui para mim é o peso. Então, até vou marcar aqui para vocês que a variável mais importante para nós aqui é o peso das crianças quando nascem. Então, eu vou lá no banco de dados e vou fazer a análise do peso. Então, vamos lá. Analisar. Primeira coisa, teste de normalidade. Analisar, estatística descritiva, explorar. Já está aqui, peso ao nascimento. Eu quero um intervalo de confiança ou margem de segurança de 95, ok. Gráficos, eu quero histograma e gráficos de normalidade com testes. E dou ok. Aí vai sair uma telinha chamada Output, que em português é saída. E nós vamos observar aqui o teste de normalidade, ó, peso ao nascimento. Ó. Nós temos aqui o valor do SIG, 0,012. Como é uma amostra com mais do que 50 observações, nós podemos olhar, verificar o SIG pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, deu 0,012, ou seja, menor do que 0,05, indicando que a distribuição é não normal. E aqui nós vamos observar isso também no histograma. Mas visualmente aqui, nós vamos observar que talvez a gente possa cometer erros em virtude de que, vocês estão observando aqui, mas você tem uma distribuição que quando você coloca, você insere aqui na curva normal, vocês vão observar que tem dados aqui bem afastados, né? Indicando que a distribuição não é normal. Mas o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov já nos mostrou que o SIG é menor do que 0,05, indicando que a distribuição desse conjunto de dados é não normal. Se ela é não normal, nos indica o quê? Que nós teremos que utilizar o teste não paramétrico. Ou seja, a distribuição não é normal. Respondido isso, vamos falar um pouquinho do teste Mann-Whitney. Primeiro, né, que nós temos duas amostras, então a distribuição é não normal. Então, eu vou para teste não paramétrico. Como é duas amostras, vamos utilizar o teste Mann-Whitney. Para que serve o teste Mann-Whitney? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. A primeira edição do livro de estatística, né, não paramétrica, apresentou o teste Mann-Whitney, separado do teste de Wilkinson, mas depois foram verificar e que os testes eram essencialmente iguais, e na segunda edição já apareceram como teste Wilkinson-Mann-Whitney. Vocês vão observar isso na hora que nós rodarmos os dados. Qual é a finalidade desse teste? Testar a hipótese de que duas populações têm a mesma distribuição. É uma alternativa ao teste T de amostras independentes, porque o teste T de amostras independente é um teste paramétrico, e esse é um teste não paramétrico, e é indicado para amostras pequenas, né? E o nível de mensuração for no mínimo ordinal. O teste Mann-Whitney, ou Wilkinson de ranking, ou de soma de rankings, é indicado para a comparação de dois grupos não pareados para se verificar se pertence ou não à mesma população e cujos requisitos para aplicação do teste T de student não foram cumpridos. Então, nós temos aqui o Mann-Whitney, que é para não pareados, e pareados a gente pode pensar no Wilkinson. Qual que é o teste Mann-Whitney? Ele é a mesma lógica da hipótese de nulidade. A hipótese de nulidade dizer que não existe diferença significativa entre os grupos. Significa o quê? Que os grupos são iguais, então pertencem à mesma população. Agora, se eu mostrar que há diferença significativa entre os grupos, significa que são dois grupos diferentes, né? E o nível de significância máximo que eu possa verificar, né, aceitável, é 5%. Ou seja, quando o meu P é menor do que 0,05, eu vou dizer que há diferença. Se for maior do que 0,5, eu vou dizer que há igualdade. Ou seja, se há igualdade, não existe diferença. Perfeito? A hipótese de nulidade vai me dizer isso.
Então, muitas vezes, o que vai nos mostrar isso, né? Que se você for pensar em um pezinho menor do que 0,05, né? Nós vamos dizer que eles são iguais. Então, eu estou aceitando a hipótese de nulidade, que não existe diferença. Se não existe diferença entre os grupos, eles pertencem à mesma população, ou seja, os grupos podem ser um só. Se for maior do que 0,05, eu vou dizer que há diferença, certo? Significativo. Então, vamos lá. Para você verificar o teste Mann-Whitney, então, primeiro nós vamos pensar no objetivo do nosso trabalho, que é verificar se há diferença entre os pesos ao nascer de crianças com mães tabagistas e mães não tabagistas. Então, nós vamos lá, no SPSS, ó, analisar testes não paramétricos, 2 amostras independentes, perfeito? Deixa eu ampliar aqui para vocês. Depois, nós vamos observar que a variável que nós vamos testar é o peso das crianças ao nascer, e o grupo de variável que nós vamos analisar, né, ou o grupo que segmenta isso, as 2 amostras, que é tabagismo, que é mães que fumam e não fumam. Aqui logo nós vamos ter o botão aqui de definir os grupos e o teste que nós vamos estar utilizando. Definição do grupo 1 e grupo 2. E depois nós vamos ver aqui o resultado. Perfeito? Então vamos lá no nosso banco de dados. Então nós temos aqui o banco de dados, peso do nascimento. Perfeito? Então vamos lá. Analisar. Já conseguimos realizar o teste de normalidade. Agora nós vamos realizar o teste não paramétrico. Ó, caixa dialogadas, 2 amostras independentes. Ó. Peso ao nascimento, perfeito. Já definimos o grupo, vocês viram aqui, 1 e 2. O grupo 1 é sim e o grupo 2 é não. Sim, que é tabagismo, e não, né, que não é mãe que não fuma. Então, vamos fazer ok. Vocês vão perceber o seguinte, das coisas que nós temos que observar, primeiro, peso ao nascimento. Ó. Nós tivemos aqui 303 observações de mães que não fumam e 64 que fumam. Os postos da média foi 188,97 para mães não tabagistas e 160 para tabagismo, os mães que fumam. A soma das classificações deu 57.259 para não tabagistas e tabagistas 10.269. Mas o que nos interessa também é a estatística de testes. Vocês perceberam que é Woodman, Whitney e Wilkinson. E aí nós vamos observar aqui o nosso nível de significância, ó, do 0,051. O que acontece? Nós observamos que quando P é menor do que 0,05, nós dissemos que há diferença. E o P maior do que 0,05, há igualdade. Só que 0,051 nos deixa numa certa dúvida. Só que 0,051 ainda chega a ser um pouquinho maior do que 0,05. Agora, vamos observar aqui na nossa conclusão, né, que nós não podemos afirmar, com certeza, né, que o tabagismo, não podemos afirmar, não, né, tirar a palavra certeza, não se pode afirmar que o tabagismo interfira no peso da criança ao nascer. As distribuições de pesos entre as crianças com mães tabagistas e crianças com mães não tabagistas não é diferente. Se não é diferente, significa que há uma igualdade, certo? Ou seja, não conseguimos verificar se o tabagismo impacta de forma significativa na diferença de peso entre as crianças. Então, o teste Mann-Whitney nos forneceu isso, que não se pode afirmar que o tabagismo interfira no peso da criança ao nascer. Ou seja, que as distribuições de pesos entre as crianças com mães tabagistas e crianças com mães não tabagistas
não é diferente. Por quê? Porque o meu pezinho, ele chegou a ser maior do que 0,05, demonstrando que há igualdade entre os pesos. Ou seja, os pesos não são diferentes. Ou seja, podemos afirmar que o tabagismo não impactou na diferença de peso entre essas mães, né, entre essas crianças que foram observadas nessa amostra. Perfeito? Eu acabo aqui a gravação dessa aula. Vou parar aqui a apresentação. Quero agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura pelo apoio ao nosso projeto de extensão de curso online e também agradecer a vocês, né, por terem se inscrito nesse curso e dizer a vocês que na próxima gravação eu vou estar falando para vocês sobre o teste Kruskal-Wallis para mais que 2 amostras e acredito que isso já, a próxima gravação, já podemos ter como finalizado esse nosso curso, intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação e Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análise para Tratamento de Dados em Pesquisa na área de Gestão de Empresas em Teófilo Otoni e região. Ficamos por aqui, até a nossa próxima gravação.